Você sabia que a Bíblia apresenta fatos históricos muito antes deles existirem? É exatamente sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Fica ligado aí porque o tema de hoje é bastante interessante. Solta a vinheta. Se você gostar, antes de mais nada, se você gostar desse vídeo, deixa um like aí, se inscreve aí no canal porque isso me ajuda aqui. Agora vamos lá. Eu quero mostrar para você algumas coisas interessantes, fatos históricos que aconteceram, que existiram muito antes deles existirem, estava escrito, estava relatado e é muito curioso. E eu quero compartilhar com você isso hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre 4 grandes animais que dominaram o mundo antigo. Vamos lá? Com certeza você já deve ter escutado falar do profeta Daniel, aquele que foi jogado na cova dos leões. E o livro do profeta Daniel foi escrito cerca de 6 séculos antes de Cristo. E ele foi realmente o autor. Então eu quero trazer aqui algumas evidências que nós cristãos acreditamos que Daniel realmente foi o autor do livro. Antes de mais nada, você deve saber que este vídeo foi preparado justamente para pessoas que creem na Bíblia, independente da sua religião. Eu não falo aqui de religião, inclusive eu não me considero um religioso na essência, eu me considero um cristão. Qual que é a diferença de um e do outro? Um dia eu vou gravar um vídeo sobre isso, tá? Então eu me considero cristão. Para mim, cristianismo não é religião, nunca foi e nunca vai ser. Então, embora eu seja membro de uma igreja, eu procuro não ser religioso, o máximo possível que eu posso não ser. Eu procuro ser imparcial. Inclusive, o vídeo de hoje eu vou trazer aqui informações e você vai decidir se você acredita ou não, se faz sentido ou se não faz. Se você é ateu, respeito muito, conheço pessoas que são ateus. Se você é ateu, talvez esse vídeo não vai interessar para você. Ou talvez vai, porque eu vou trazer aqui evidências históricas que foram confirmadas e comprovadas pela Bíblia antes da história acontecer. Inclusive, até desafio você que é cético, que não crê, que fique aqui, assista para ver o que é que você acha disso e até gostaria de saber o teu comentário, tá bom? Apenas reforçando, este canal ele não trata de um assunto específico, de uma religião específica. Ele vai trazer assuntos bíblicos e vai trazer até interpretações diversas sobre esse assunto. E no final, você opta naquilo que é mais coerente ou naquilo que você acredita que é o certo ou não, tá bom? Então hoje eu quero trazer para você a história de 4 nações, 4 reinos que dominaram o mundo e que estava predito com exatidão nas escrituras, na Bíblia, antes mesmo desses reinos surgirem. Vamos lá? E o que eu estou falando aqui está escrito no livro do profeta Daniel, datado do século VI a.C., nascer de Maria. Então a primeira afirmação que temos é que o profeta fala em primeira pessoa. Muitas passagens ele fala em primeira pessoa. Então eu deixei as passagens aí, ó, tá? O capítulo 8, capítulo 9, nesses versos que estão aí na tela, o profeta fala em primeira pessoa. Abrindo um parêntese aqui, se você quiser esse material, você que é um pastor, um orador, um pregador, um líder de igreja que gosta de falar sobre profecias, eu preparei um material específico para você na minha plataforma As Crônicas dos Anjos. Nessa plataforma você encontra aqui todo o material disponível para download, além do livro As Crônicas dos Anjos, que é uma série que eu fiz, tá? E aqui tem todos os vídeos, ó, já tem uns alunos aqui que já comentam, tá? Tem palestras, Davi Golias, o pessoal que gostou muito aí, tem algumas palestras que eu deixei aí para vocês, tá bom? Tem bastante coisa aqui e também tem o material, os últimos vídeos que foram produzidos e um material para você fazer download. Basta você clicar e você faz o download, tá bom? Então é só clicar nesse link que está aqui abaixo do vídeo que você vai ter aí disponível para você por um valor muito pequeno. Você vai poder contribuir aqui com esse canal e vai poder ajudar a produzir mais vídeo e mais materiais. Lembrando que esse canal trata de 3 assuntos específicos: da vida pessoal, da vida espiritual e da vida profissional. Então, dependendo da situação, eu crio vídeos de acordo com o que o público vai pedindo, vou colocando, vou criando materiais
e vou disponibilizando aí para você, tá bom? Vamos voltar agora para o nosso estudo. O segundo motivo pelo qual acreditamos que Daniel foi o profeta que escreveu o livro é porque no livro, no capítulo 12, ele afirma que recebeu pessoalmente a ordem divina de preservar o livro. O terceiro motivo é o fato de que existam sessões nas quais o autor se refira a si mesmo em terceira pessoa. Isso não é estranho, já que esse estilo é frequente em obras antigas. Então, em alguns momentos, ele fala em primeira pessoa e outros momentos ele fala em terceira pessoa. Outra coisa, o autor conhece bem a história, então somente, o que nós entendemos? Que somente um homem do século VI a.C., bem versado nos assuntos babilônicos, poderia ter escrito quanto a alguns dos fatos históricos que se encontram no livro. Quinto motivo, Jesus mencionou Daniel como sendo o autor do livro. Lá em Mateus 24, Jesus menciona que foi Daniel que escreveu o livro. Então agora que nós vimos os 5 motivos pelo qual acreditamos que foi Daniel que escreveu o livro, vamos falar propriamente dito dos 4 animais proféticos que dominaram o mundo. E antes, eu quero relembrar você da tabelinha profética. Lembra do vídeo que eu fiz sobre os 11 símbolos proféticos? Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir. Ou você entra aí no canal, já aproveita e se inscreve e assista, tá bom? Mas eu não vou falar de todos eles não, porque nós já fizemos um vídeo sobre isso. Então eu vou falar apenas ali do primeiro, ó. Animal em profecia significa rei ou reino. Vamos ver isso na prática. Então olha só, Daniel menciona no capítulo 7, verso 17, fala assim, ó. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão sobre a terra. Então aqui no verso 17 ele fala que são reis. Já no verso 23, ele diz que animal é reino. Olha lá. Quarto animal será um quarto reino sobre a terra. É provável que você tenha versões que se refiram a bestas feras ou monstros. É a mesma coisa, tá? Então, dependendo da versão, ele vai dizer bestas feras, monstros ou animal. Em se tratando de contexto profético, o que nós entendemos é que estes símbolos, bestas feras, monstros, animais, se aplicam para rei ou reinos, em se tratando de contexto profético. Entendeu? Não entendi. Contexto profético o próprio nome já diz. É profecia. Então eu tenho uma profecia, e nessa profecia são mencionados animais, bestas, monstros, coisas que nós vamos ver aqui que tecnicamente não existem, não tem como ser reais, né? E nós vamos ver aqui a leão com asa, leopardo com 4 cabeças, não tem como ser real. Então isso nós entendemos que é um símbolo, e neste símbolo nós entendemos que há um significado. E esse significado é trazido pela própria Bíblia, que diz que animal, besta ou monstro significa rei ou reino. Então nós temos aqui o primeiro, olha que legal que ficou o primeiro, montei no Photoshop. Gostou aí do meu leão com asas? O primeiro animal citado no verso 4 é um leão que tinha asas de águia. E ele diz que enquanto ele estava olhando, essas asas foram arrancadas. O leão foi levantado da terra, foi posto em pé como homem, e ele foi dado a mente de homem. Percebe como que isso não tem como ser real? Isso tem a ver com... se trata de um contexto profético? Se você tiver outra interpretação diferente dessa, manda para eu avaliar, tá bom? Para dar uma olhada e discutir sobre isso. Então a interpretação que eu vou te trazer agora é uma interpretação com base na história e eu quero que você julgue ela. Para ver se realmente eu inventei alguma coisa. Lógico, não fui eu que inventei essa interpretação, ela já existia antes de mim. Mas eu acreditei nela e eu trouxe ela e eu gostaria que você agora, junto comigo, analisasse isso, tá bom? Vamos entender do que se tratam esses animais. Segundo especialistas no assunto e teólogos, o primeiro animal mencionado por Daniel, o primeiro rei ou reino, representa a Babilônia, que governou aí do ano 605, aliás, governou não, que data a partir do ano 605, o seu domínio e o seu governo, e foi até o ano 539, marcado então pelo grande rei Nabucodonosor, que foi conhecido por historiadores como o maior rei do Império Neobabilônico. Ele foi filho de Nabopolassar, que foi o governante mais poderoso do mundo antigo conhecido.
primeiro reino, o animal, um leão com asas, foi Babilônia. Já o segundo reinado, nós temos um urso com 3 costelas na boca. O profeta diz que ele continuou olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam, devora muita carne. Bom, a partir de agora a interpretação começa a ficar fácil, porque se nós identificamos o primeiro animal é a Babilônia, e ela foi dominada do ano 605 ao ano 539, é só seguirmos a história para ver a sucessão dos reis e reinos que vieram depois da Babilônia. Por exemplo, o Império Medo-Persa substitui a Babilônia a partir do ano 539 a.C. até o ano 331 a.C. O exército liderado por Ciro o Grande foi recebido pelo povo da Babilônia como seu novo governante e entrou na cidade em paz. As 3 costelas mencionadas que o urso carrega podem representar, talvez represente, quem sabe seja, 3 nações, 3 povos importantes dominados por Ciro o Grande nesta mesma fase, nesta mesma época. A Líbia, o Egito e a Babilônia. Também um detalhe importante na profecia menciona que o urso levantou sobre um dos seus lados, o que pode significar que os persas, na época, se destacaram sobre os medos. E talvez por isso a profecia traz a exatidão do detalhe. No Museu Britânico, encontramos o famoso cilindro de Ciro. Ele data do século VI a.C. e o texto diz que o vitorioso Ciro foi recebido pelo povo da Babilônia como seu novo governante e entrou na cidade em paz. O mais curioso de tudo é que no capítulo 45 de Isaías, que foi datado de cerca de 740 e 701 a.C., cerca de 160 a 200 anos antes de Ciro nascer, o livro de Isaías o mencionava que ele seria o libertador do povo de Israel que estava cativo na Babilônia. E agora a pergunta que eu faço é, além da profecia trazer o detalhe sobre as nações que sobem, que ascendem os reis que ascendem ao trono e caem, ainda ela trouxe com exatidão o nome de Ciro e a época em que ele subiria para destronar a Babilônia. E faz mais, lá ainda está o detalhe militar da estratégia militar que Ciro usaria para entrar na Babilônia. A história conta que Babilônia era tão fortificada e cercada por muros altos, da qual ninguém conseguia passar ou entrar. Mas Ciro teve uma ideia brilhante, uma estratégia militar brilhante. Por baixo dos muros da cidade de Babilônia passava o rio Eufrates. E Ciro e seu exército desviaram o curso do rio, as águas do rio baixaram e o exército persa entrou na Babilônia com as águas na altura do joelho ou da cintura. Marcharam por baixo dos muros da cidade, onde encontraram os portões abertos e entraram na cidade e foram recebidos pelo povo como libertadores. Agora o curioso é que o profeta Isaías menciona exatamente isso nas palavras onde diz que Deus secaria as águas do rio para Ciro passar. Profetizado há quase 200 anos de antecedência, Deus inspira Ciro, que não tinha nada a ver com seu povo, ele era pagão, era um persa, mostrando sua soberania na estratégia militar de desviar o curso do rio para conseguir invadir a Babilônia. A pergunta que eu faço é, seria isso coincidência? Nosso terceiro animal é um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Depois disso, continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Na sequência da história encontramos um incrível personagem chamado de Alexandre o Grande. Ano 331 a.C., o rei persa Dario III foi finalmente derrotado e Alexandre entra na Babilônia. Ele faleceu ainda muito jovem, aos 33 anos, dia 13 de junho do ano 323. A Babilônia é onde é o atual Iraque hoje. Demétrio, achei uma incoerência na profecia. Qual? A profecia menciona um leopardo com 4 cabeças, e se na profecia cada cabeça representa um rei ou um reino, a Grécia não teria que ter 4 reis ou 4 reinos ou 4 governantes para dar certo? Olha lá. Curiosamente, depois que Alexandre o Grande morre, 4 generais assumem o controle da Grécia. Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Agora,
Estaria eu e outros teólogos do mundo adaptando a história ao contexto bíblico apenas para manipular a fé e a crença das pessoas? Ou realmente isso tudo faz sentido? E o quarto animal é o mais estranho de todos, porque não há uma definição desse animal. Ele é mencionado como terrível, espantoso, sobremodo forte e tinha grandes dentes de ferro e também tinha 10 chifres. Interessante que em profecia, cabeça, chifre e animal, tanto cabeça como chifre como animal, podem se referir a rei ou a reinos. Então existe um momento da profecia que ela menciona um reino como um chifre. Ou ela menciona um reino como uma cabeça de uma das bestas. Ou menciona um reino como um animal. Então nós temos, o que dá para entender aqui, nós temos um animal, um reino. E esse reino ele é bem forte e ele tem 10 chifres. Agora a pergunta é, esses 10 chifres seriam 10 governadores, 10 governantes? Ou seriam 10 outros reinos que sairiam deste reino? Nós vamos ver isso num outro vídeo, tá bom? Porque aí nós vamos ter mais história para analisar. Bom, agora realmente não tem nem para onde fugir. Se nós já vimos que Babilônia era o leão, e depois da Babilônia nós tivemos o Império dos Medos e dos Persas. Depois do Império dos Medos e dos Persas tivemos o Império Grego, que foi dividido entre seus 4 generais, os 4 generais de Alexandre o Grande. Na sequência histórica agora, o próximo império que vem depois dos macedônios é o Império Romano. Em 168 a.C., as legiões romanas destruiu as falanges macedônias na Batalha de Pydna. E assim fechamos com Roma como sendo o último reino representado por um animal terrível e espantoso, sobremodo forte, com dentes de ferro e garras de ferro. Dessa maneira entendemos os 4 grandes animais que dominaram o mundo. Babilônia, representada pelo leão, o Império Medo-Persa, o Império Grego e Roma, na época dos imperadores, dos Césares. Basta você se lembrar de alguns nomes importantes de Roma e você vai entender o porquê que esse animal era terrível, espantoso, sobremodo forte. Nero, Calígula, César Augusto, imperadores que fizeram o mundo tremer. Jesus Cristo nasceu na época de um desses imperadores, na época desse império. Centenas e milhares de cristãos foram mortos pelo Império Romano, despedaçados por leões, torturados por gladiadores nos coliseus romanos. E a história está manchada de sangue pelo Império Romano. Dessa forma se fecha a profecia sobre os 4 grandes animais que dominaram o mundo. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que quando eu lançar aqui novos vídeos você seja notificado. Não se esquece de clicar no link abaixo para que você possa ir lá para a plataforma As Crônicas dos Anjos, fazer parte dessa família que tem ajudado esse canal a crescer em todo o Brasil. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.